Ramadan. E o mês de Sha'ban, esse mês que nós estamos, nós hoje no dia 9, mais ou menos, 9 de Sha'ban. Então falta mais ou menos 20 dias, 21 dias até chegar o mês de Ramadan. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que nesse mês as boas ações se elevam para Allah subhanahu wa ta'ala. Os anjos levam os livros que eles registraram sobre nossas ações e subem até os céus para fechar um ano. Das nossas ações. Então, turfa'u fihi al-a'mal. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam costumava jejuar nesse mês, e quando ele foi perguntado por que você está jejuando muitos dias no Sha'ban, ele fala porque é um mês que as boas ações estão subindo para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, por isso nós devemos fazer muitas boas ações nesse mês, preparando para o mês de Ramadan. A preparação, quando nós falamos preparação para o mês de Ramadan, não é preparação material, preparação espiritual. Espiritual como? Você começa agora a recitar o Alcorão, para você acostumar, quando chegar o mês de Ramadan, a recitação fica mais fácil para você. Você começa agora a rezar muitas orações, rezar orações noturnas, rezar Salat al-Duha, a oração de nascer do sol, rezar muitas orações voluntárias para você acostumar até chegar o mês de Ramadan e você já acostumado. E outras orações também, caridades, recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, súplicas. Isso faz parte de preparação espiritual para o mês de Ramadan. Tem um sábio chamado Abu Bakr al-Balkhi. Abu Bakr al-Balkhi, o nome dele é Abu Bakr. Al-Balkhi é uma cidade chamada Balkh. Então ele é Balkhi, de Balkh. Então esse Abu Bakr al-Balkhi, ele fala assim: Rajab, o mês de Rajab, antes de Sha'ban, é o mês de plantar. E o mês de Sha'ban é o mês de cuidar dessa plantação que você plantou. Cuidar. O mês de Ramadan é o mês de colheita, que você vai ganhar aquilo que você plantou. Então prestamos atenção. Plantar como? Plantar boas ações, caridades, salah, oração, recitação ao Corão, recordação a Allah, súplicas, boas ações. E Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, um sábio também, ele fala assim, nufusukum, suas almas são suas montarias para Allah. Suas montarias para Allah. Então reformam e consertam suas almas para elas conseguem levar vocês até Deus. Imaginamos se nós temos, por exemplo, um carro, mas esse carro não tem gasolina, está quebrado, não está funcionando bem e nós queremos viajar para outra cidade. Fica muito difícil nós chegar até o nosso destino com esse carro estragado. Então a alma é a mesma coisa. A alma vai levar você até Allah subhanahu wa ta'ala, até Deus, até o paraíso. Então você tem que consertar a alma, tem que cuidar da sua alma, tem que alimentar a alma, alimentação espiritual, através das boas ações. O que é som? Sheikh Ahmed, na aula passada, ele falou assim sobre Ramadan, sobre o som. O que significa som? Som, jejum, em português, jejum. Mas o que significa som? Em árabe. Quem sabe? Som, sama, yasumu, saim. O que significa? Som.
Saum, siyam. Vocês já ouviram falar isso? Saum significa jejum. A saum na língua árabe significa abster-se em geral. Abster-se de uma coisa. Por exemplo, você para de falar, não fala mais, esse é saum. Para de comer, não come mais, saum. Beber, mesma coisa. Então, abster-se de algo. Por isso a Maria, que a paz de Deus esteja com ele, Maryam, alayhi salam, ela falou assim: Inni nadartu lirrahmani sawma. Quando nasceu Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ela saiu até o povo dela e falou: Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Eu prometi para Allah subhanahu wa ta'ala um jejum. Então não vou falar com mais ninguém. Com mais ninguém. Falan ukallima al-yawma insiya. Não vou falar, mas não vou comer, não. Porque o Jesus falou para ela: Hussi ilayki bijid'in nakhla. Balança na árvore e culi washrabi. E come das tamareiras que vão cair. Então não significa que só parar de comer, abster-se de comida, bebida, relações sexuais, desde a alvorada até o pôr do sol. Esse é o significado na legislação islâmica, na jurisprudência islâmica, ma'na saum, o significado de jejum. Mas em geral, na língua árabe, jejum, abster-se de algo, até de palavras, entendeu? إني نذرت للرحمن صوما. E Ramadã, quando alguém não quer falar com alguém, pode falar todo jejum. Todo jejum. Igual fala, todo mal, todo jejum. Gostei disso. É que então, o que o Sheikh citou é um versículo do Alcorão, onde Deus Altíssimo cita a história de Maria. Então, quando ela teve o filho e eles a acusariam de que ela teve o filho sem estar casada, né? Então aí Deus ordenou que ela não fale com ninguém. Aí ela falou: eu prometi a Deus um jejum. Então isso aí é o termo linguístico, né? O significado na língua. Por exemplo, a salé, a gente fala a oração, salé tem um significado na língua. Mas aí a pergunta: o que é a salé para você na religião? É aquela oração que é feita, que começa com Allahu Akbar, que termina com Salam. Agora, o jejum significa se abster. Agora, o que é jejum na religião? Aí o Sheikh falou que é o que? Se abster de comer e beber e tudo aquilo que Deus considerou que anula a adoração do jejum, da alvorada até o pôr do sol, com a intenção. Tem que falar tudo isso. Para quê? Para que seja o jejum como correto, como válido, como adoração. Sim. E também vamos fazer para vocês alguns vocabulários em árabe. Ramadã. Por que chamado Ramadã? Ramadã vem de verbo yarmid, ou Ramadã. Ramadã, como se fosse, ficou muito quente. Então a terra, o deserto, Ar-Ramdá, chamada Ar-Ramdá em árabe. Por isso, quando os historiadores eles falam sobre Bilal, que Allah se compraza dele, quando os incrédulos quraishitas levavam a ele até o deserto para castigar a ele, eles falam assim: يأخذونه إلى الرمضاء. Eles levam a ele até Ramdá. A Ramdá é o lugar mais quente do deserto. Mais quente. Então, Ramadã, porque os árabes, quando chamavam os meses, nomeavam os meses, eles nomeavam, depende do período do ano. Então, o Ramadã caiu no período mais quente, mais calor na Arábia, no deserto, na Península Arábica. Por isso é chamado Ramadã. Em outro hadith, no hadith, o profeta Muhammad s.a.w. falou sobre o melhor horário da Salat al-Duha. Salat al-Duha é uma oração voluntária entre o nascer do sol e o Dhuhr.
esse período entre nascer do sol e Dhuhr. Então ele fala assim: Salatul Awwabin, a oração daqueles arrependidos para Allah, é quando os pequenos camelos se voltam para a sombra. حين ترمض الفصال. Ele fala assim: حين ترمض الفصال. Termid, que saem do deserto, do sol, para a sombra, porque já não estão aguentando mais o calor e o sol. Então esse é o horário, termid. Por isso é chamado Ramadan. Tarmid Ramadan. Isso, termid Ramadan. Ramadan. Então Ramadan, o mês mais quente, mais calor. Então, subhanallah, Deus escolheu esse mês para o jejum, enquanto está caindo em um período muito difícil. No calor, você fica sofrendo sede e fome também. Então, esse é o significado de Ramadan. Porque Allah subhanahu wa ta'ala obrigou para os muçulmanos jejuarem no mês de Ramadan. Por quê? Primeira coisa, لعلكم تتقون. Allah fala e esclareceu isso no versículo. Deus disse: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó crentes, Deus obrigou para vocês o jejum, como obrigou para as nações antes de vocês, os povos anteriores. Para quê? Para que temessem Allah, ou para que vocês alcançam a piedade. Agora, a taqwa. A taqwa, pelo que eu li na tradução, eles traduzem assim: taqwa, temor; taqwa, piedade; bondade também, bondade, taqwa. Taqwa, temor e piedade. Eles falam assim. Mas tem a ver com medo, traduzem assim geralmente, né? Mas a verdade, taqwa, é uma palavra abrangente que tem muitos significados. A taqwa é um nível mais altíssimo que o crente chega, que o crente alcança. A taqwa é sentimentos no coração, fé no coração, palavras na língua, ações nos órgãos, no seu comportamento na vida. A taqwa abrange toda a sua vida. Por isso, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre dívidas, sobre casamento, divórcio, sobre o comportamento, lidar com as pessoas, ele menciona taqwa, que você tem que ser muttaqi. Então, muttaqin, hudan lil muttaqin. Então, no versículo citou, está prescrito o jejum, vos é obrigatório o jejum para que vocês alcancem esse tempo. Alcançam a taqwa. Agora, tem uma palavra, chefe, às vezes assim, é citada. Por exemplo, aí as irmãs podem citar até outros sinônimos, se quiserem, assim, para a gente entender mais mesmo. Ittaqi da'wat al-madlum. Está aqui, Ittaqi da'wat al-madlum. Então, se precavenha. O que é se precaver? Por exemplo, que sinônimo tem? Precaver, precaução. Eu ter precaução contra algo, aí é você ter taqwa. Se proteger. Se proteger. Precaução, se proteger. Você evitar algo. Isso é taqwa. Mas aí, traduzindo assim, falam temor, a pessoa pensa que para ter medo de Deus. Medo de Deus, temer a Deus. Então, significa o quê? A pessoa, ela se precavém, ela cria uma barreira, uma proteção entre ela e entre aquilo que leva à punição de Deus Altíssimo, seja a ela. Entendido? Ou seja, é uma barreira, uma proteção que você constrói. É isso que é na língua portuguesa, você se precaver? Seria um temor de resguardo, você está resguardado daquelas coisas, né? Não tem proximidade. Por exemplo, foi perguntado a um homem o que é taqwa. Aí esse homem disse assim: você já andou num lugar onde está cheio de espinho? O cara falou sim. Aí ele falou: o que você fez? Eu levantei as barras da minha calça, da minha roupa ou túnica,
e fiquei com cuidado onde eu pisar. Aí ele falou, isso que é a taqwa. Entendeu? Então o chefe está entrando nos objetivos do jejum. Tipo, para que Deus instituiu, estabeleceu, determinou o jejum? O principal objetivo, o objetivo assim, que é o mais abrangente, é o que Deus mesmo citou no verso. Tattaqun, para que vocês tenham essa proteção, esse temor a Deus. Tem outros também que citam que a taqwa no geral, essa proteção, essa barreira, significa a pessoa ela cumprir com os seus deveres e se abster daquilo que é proibido. Isso é o resultado da taqwa, né? Mas como o Shah disse também, que isso também entra no sentimento da pessoa. O que a pessoa tem de crença, o que a pessoa tem de esperança, de amor a Deus, tudo isso vai estar dentro desse termo. Então, a taqwa nós não conseguimos, isso é para a informação, não vamos conseguir traduzir a taqwa numa palavra só em português. Fica muito errado, ou faz parte só. Por exemplo, temor faz parte, piedade faz parte de taqwa, mas não é todo taqwa. A taqwa, o melhor lugar que nós vamos encontrar o significado de taqwa é o Corão, no Alcorão. O que o Alcorão fala sobre taqwa? Sobre o muttaqin, aquelas pessoas tementes, piedosos. Os muttaqin, quem eles? Ele fala, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaib. Primeira qualidade deles, que eles acreditam no invisível que Deus citou para eles e o mensageiro de Deus citou para eles. No invisível, no desconhecido, ou seja, naquele invisível que Deus citou, sobre o paraíso, o inferno, sobre os mensageiros, os povos anteriores, o invisível em geral, sobre os anjos, tudo que Deus citou para eles, eles acreditam. Eles encontram uma informação, acreditam. Segundo, ويقيمون الصلاة, e eles cumprem as orações, ou seja, eles praticam as orações de melhor forma. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, e gastam daquilo que nós sustentamos a eles. Gastam daquilo que Deus lhes agraciou, seja pequeno, pouco ou muito. ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك, e aqueles que acreditam no Alcorão, naquilo que foi revelado para você, ó Muhammad, وما أنزل من قبلك, e naquilo que foi revelado antes de você, para Moisés, para Jesus, para Abraão, para David, nos livros revelados, para os mensageiros, que a paz de Deus esteja com eles. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, e no dia do juízo final eles têm certeza absoluta, têm fé verdadeira. وبالآخرة هم يوقنون. E tem muitas qualidades sobre o muttaqin, dos muttaqin no Alcorão Sagrado, citados no Alcorão Sagrado, muitos. Então, o melhor lugar que nós queremos aprender o que é taqwa, só nós abrimos o Alcorão, e quando nós encontramos uma palavra tementes, piedoso, nós vamos, se tem uma qualidade, o que o verso fala, vamos aprender o que é taqwa, entendeu? Então, esse taqwa, primeiro objetivo de jejum é a taqwa. Segundo, entre os objetivos, a educação para acostumar ter paciência na nossa vida. Porque o jejum te educa para você ser paciente, porque você não come, não bebe, fica abster-se de muitas coisas que você está precisando. Terceiro objetivo, sentir o que os outros estão sentindo, estão sofrendo de fome, de sede, de pobreza, da doença. Sentir sobre o que os outros estão sofrendo. Sentir os outros. Por isso, o que as outras pessoas estão menos favorecidas sentem, né? Menos favorecidas. O senhor quer dizer no que diz respeito à fome, sede? Isso.
necessidades. الشعور بالآخر. Por isso, Davi, Sheikh Ahmed também mencionou na aula passada o jejum de Davi. Alguma de vocês perguntou jejuar um dia sim, um dia não. E ele mencionou Som Daud. Por quê? O Davi foi perguntado por que o Senhor está jejuando um dia sim, um dia não. Ele falou assim: eu sou o rei, além de ser mensageiro, eu sou o rei. Se eu não jejuar, eu vou esquecer do meu Senhor. Se eu não jejuar, estou esquecendo do meu Senhor. Se eu não jejuar, eu vou esquecer. Se eu jejuar sempre, vou esquecer meu povo, não servir eles. E se eu não jejuar, vou esquecer meu Senhor. E para que eu também sentir aqueles pobres necessitados que estão sofrendo dentro do meu povo, dentro da minha rainha, reino, do meu reino, do meu reino. Então assim, a rainha americana, Rainha, rei. A mulher, O rei, a rainha. Agora o lugar onde ele reina ou ela reina é o reino. O reino, sim. Então assim, ele fala para que eu também sentir os pobres que estão sofrendo. Entre os objetivos, também alcançar ou ter saúde e força. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse em um hadith: Somu tasihhu. Jejuem para vocês fiquem saudáveis. Ou ficam mais saudáveis ainda. Porque a som, os médicos muçulmanos anteriores na história, eles falam: Al-himyatu ra'su ad-dawa wal-bitnatu baytu ad-da'. هذا الشيخ أحمد الله يكرمه زين. البطنة رأس الداء. البطنة que você comer encher sua barriga, isso é a cabeça da doença, o principal da doença. والحمية رأس الدواء. رأس الدواء ou أصل الدواء. الحمية que evitar de comer muito é o principal de saúde, do remédio, eles falam. O remédio. Então, somu tasihhum. Através do jejum, nós alcançaremos a saúde. Também, entre os objetivos, a economia. Economia na nossa vida. Mas tem pessoas que fazem o contrário. No mês de Ramadã, eles gastam mais ainda. Falam: mês de Ramadã, nós precisamos comprar muita coisa, entendeu? E comprar e muita coisa, fica exagerando na comida, em tudo. Esse fica ao contrário. O objetivo não. O objetivo é normal. Ramadã, normal. Você economizar em todas, na comida, economizar em todas as coisas. Nas compras. Não, você vai no mercado e levar o mercado para a sua casa. O problema é quando vai de jejum, aí vai comprar mais. Porque se você vai com fome, compra mais. Se tem condições de comprar, está com fome, aí compra. Mas aí depois, quando vê, não precisava. Então, isso. Também, entre os objetivos de jejum, acostumar-se de organização, de cumprir os horários, de ser pontual. Como assim? Porque o jejum começa em um momento específico e termina em um momento específico. Por isso, se alguém, um muçulmano, ouviu o adhan do Fajr e na mão dele um copo de água, ele fala: eu vou, só um pouco água, tomou. O jejum dele quebrado, inválido. Porque tomou depois de adhan, nem que seja... O adhan do Fajr que seria o horário de que entra o jejum. De que entra o jejum. Agora tem que começar o jejum. Começar o jejum na alvorada. Naquele momento. Não atrasa. Não fala: ainda... Adhan já foi só um minuto depois do adhan. Não. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não pode.
Depois do Adhan, pronto, acabou. Tudo acabou. E no Adhan do Maghrib também não pode ficar jejuando. Adhan do pôr do sol, não pode ficar jejuando. Assim, para você, eu vou também alongar meu jejum, porque pode ser que é melhor, eu vou jejuar mais. Não, não pode. Tem que quebrar seu jejum, enquanto que seja quebrar com intenção. Se você não tem água, não tem comida, não tem tamaras, não tem nada, quebra com a sua intenção, seu jejum. Entendeu? Então, esse nos ensina que o jejum começa em um momento, termina em um momento específico. O profeta Muhammad SAW proibiu que as pessoas ficam jejuando depois de Adhan al-Maghrib, do pôr do sol. Ele proibiu e fala que é pecado, haram. Então, o som nos ensina nizam, sistema, organização, ser pontual na nossa vida, momentos, respeitar o tempo. E no fim, quero finalizar para deixar o Sheikh Ahmed falar. Quero finalizar que Ramadan é uma oportunidade, mas Ramadan é um ponto de purificação. Como assim? No Islã, as adorações são pontos, ou seja, purificações. Por isso tem purificação anual, tem purificação diária. Diária, que é a oração. Purificação diária. 5 orações por dia. Você lavar sua alma, lavar seu coração, seu espírito. Você lavar o seu íntimo, purificar seu íntimo através da adoração. A oração, 5 orações por dia. Por isso o profeta Muhammad SAW disse: "Ra'aytum law anna nahran." Imaginam se um rio corrente está na frente de casa de vocês, de cada um de vocês, e está lavando, vocês estão se purificando 5 vezes por dia desse rio. Ele perguntou: seja que vai ficar mais sujidade, mais sujeira, mais pureza? Eles falam não. A pessoa fica puro, fica limpo. Então ele fala assim. Então esse é o exemplo das 5 orações diárias que purificam a alma e purificam o coração e purificam os pecados. Então a primeira purificação, uma purificação diária, que é a oração. E tem uma purificação semanal, que é al-Jum'ah, o dia da sexta-feira. Uma purificação semanal. E tem uma purificação anual, que é o jejum no mês de Ramadan. Por isso o profeta Muhammad SAW disse assim: "As-salatu ila as-salat", a oração até a oração seguinte, e al-Jum'atu ila al-Jum'ah, e a sexta-feira até a sexta-feira seguinte, e Ramadan até Ramadan seguinte, são purificações dos pecados que foram cometidos dentro deles ou delas. Então, Allah está dando uma oportunidade para nós se purificar dos pecados que nós cometemos desde Ramadan passado até Ramadan que vem. E também tem uma outra purificação que é uma vez na vida. O que é? Quem sabe levanta a mão e não fala. É o Hajj? É o Hajj, صح. Está certo. Al-Hajj. Eu sempre falo para meus alunos, quem sabe levanta a mão. Não fala assim, porque nós vamos ver quantas pessoas sabem a resposta. Então assim, Al-Hajj, a peregrinação, é uma purificação na vida uma vez, porque Deus obrigou para os muçulmanos Al-Hajj só uma vez. Se você peregrinar uma vez, pronto. Então, suficiente. Não é necessário fazer mais vezes. Mas se você quer fazer, tem condições de fazer, fica melhor. Então, esses são anwa' al-ibadat al-mutahhirat, ou seja, os tipos das adorações que purificam a alma, purificam o coração
e purificam a nossa vida, nosso livro dos pecados que nós cometemos. Uma purificação diária, que é a salah, a oração, e uma purificação semanal, que é a sexta-feira, e uma purificação anual, o jejum, no mês de Ramadã, e uma purificação na vida, que é al-Hajj. Barakallahu fikum, inshallah, deixamos o Sheikh Ahmed. Mais ainda, está ótimo. Barakallahu. Decoraram os nomes dos meses. Ramadã, todo mundo decorou, né? E o mês anterior é o mês de Sha'ban, né? Sha'ban. E o mês que antecede Sha'ban? Rajab. Tá? Depois a gente pode escrever os 12 meses, 1, 2, 3, 4, 5, até 12. É legal escrever, acho que é fácil também, só colocar meses lunares na busca, ou meses islâmicos, vai sair os 12 meses. Muharram, Safar, Rabi' Awwal, Rabi' Thani, Jumada al-Ula, até o fim. O Sheikh falou sobre então o mês de Sha'ban, e eu entendi então que é importante sempre o preparo, a pessoa ela estar preparada em seu íntimo, em seu coração, espiritualmente, para aquilo que vem de temporada importante. Essa temporada importante, a gente dá ao mês de Ramadã esse nome, no Mausim. Na língua árabe, Mausim, ou seja, é uma temporada. Imagina, olha, temporada de tal. No comércio, por exemplo, dizem o quê? Olha, no fim do ano tem a temporada de promoções, ponta de estoque. Como é que é o nome lá daquele lá que... Black Friday. Tem muita gente que reclama que já é mentira, isso aí não tem nada a ver. Antigamente era sexta-feira, agora não é mais. Então, mas no que diz respeito ao comércio, o comerciante ele precisa se preparar para uma temporada de vendas. Tipo, ele precisa saber o que ele vai vender em tal época, o que ele vai comprar, o que ele vai estocar. Ele vai ter que, por exemplo, na temporada também trazer mais funcionários, aumentar a sua equipe para poder comprar, vender, receber, pagar e etc. Então, o Ramadã é isso. É por isso então que vem esses textos que indicam que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele tinha um costume diferente quando estava perto da chegada do mês de Ramadã. Então, o Sheikh ele citou o que foi traduzido como a elevação das ações. Entenderam bem o que é ser elevada a ação? Ou seja, Deus Altíssimo recebe as ações que são feitas por cada ser humano nesse período. E sobre esse assunto, os sábios eles citam várias divisões sobre isso, o recebimento das ações, porque tem vários textos que ao ler a pessoa pensa que tem uma certa divergência. E é importante a pessoa saber ler isso, ou saber aprender isso com o sheikh, ou com a pessoa que sabe ler a língua árabe, tem domínio do Alcorão, dos textos da Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Para quê? Para que as pessoas não cheguem... Às vezes tem pessoas que chegam e querem procurar o quê? Erros, divergências. E ali não tem divergência nenhuma, mas só que acabam por acusar aquilo e tem pessoas que caem nisso. Então, o texto que foi citado, vou repetir. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, foi perguntado: ó mensageiro de Deus, por que o Senhor jejua no mês de Sha'ban mais do que jejua em outros meses? Ele só jejuava o mês de Ramadã por inteiro, porque é o mês do jejum obrigatório. Aí disseram: olha, a gente está percebendo que o Senhor jejua muito no mês de Sha'ban. Aí ele disse: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه وترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Ele disse: olha, esse é um mês, por ele estar entre dois meses importantíssimos, as pessoas elas não dão o devido valor a ele. Ou seja, antes do Sha'ban tem Rajab. Rajab é um mês importante, é considerado um mês sagrado, né, entre os 12 meses.
E depois desse mês, de mês de Sha'ban, tem o mês de Ramadã. Então, o mês 8 está entre o mês 7 e 9, está entre dois grandes meses, importantíssimos, o 7 e o 9. Então, ele disse, يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ. As pessoas, elas não dão a devida atenção. Isso nos indica uma lição, que é a seguinte, que aquilo para o qual as pessoas não dão importância, se você dá importância, você vai ter uma nobre recompensa em adoração a Deus nesse assunto. Por exemplo, vamos supor que a gente vive numa época onde a perdição é muita, e as pessoas estão em descrença, as pessoas estão em depravação, e tem uma pessoa que, olha, as pessoas estão distraídas, mas essa pessoa, ela está firme, mesmo sendo sozinha, mesmo sendo minoria, ela ainda é firme. Então essa pessoa tem uma virtude, tem uma nobreza. Então aqui, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, indicou, olha, quando as pessoas estão em distração, esteja você em adoração a Deus, né? Até tem um outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim, a pessoa adorar a Deus numa época em que há muita tentação, em que as pessoas não estão em adoração a Deus, é como se a pessoa estivesse migrando para mim. É como se a pessoa estivesse vindo ao meu encontro. Ou seja, na época, os companheiros do profeta, que a paz de Deus seja com ele, migraram de Meca para Medina para ir viver com ele, né? E aí depois, no fim do texto, ele diz assim, e esse é um mês onde as ações, esse é um mês quando as ações são elevadas para Deus. Então eu gosto de estar de jejum quando a minha ação é elevada a Deus. Ou seja, Deus recebe as minhas ações, então eu gosto de estar numa situação nobre, em adoração a Deus. Aí aqui dizem o seguinte, isso é a apresentação anual das ações. Vamos chamar assim, a apresentação anual das ações. Ué, mas Deus não sabe já da sua ação, já não está escrito e descrito que você fez isso, ou que você cometeu tal coisa? Sim, mas seria o que? A apresentação das ações oficialmente a Deus. Até o termo na língua árabe é diferente, é especial. Turfa'ul a'mal. As ações são elevadas a Deus. E aí tem outros textos que indicam que não é só a apresentação no Sha'ban, no mês de Sha'ban. Também, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse, as ações são apresentadas a Deus diariamente. Então a gente tem um outro tipo de apresentação, é a apresentação das ações diárias. Aí depois você tem a apresentação das ações mensais. Sim? E ainda você tem a apresentação semanal. E tudo isso é citado pelo profeta, que a paz de Deus esteja com ele, em detalhes. Por exemplo, a gente conhece que é do costume dele ele jejuar de segunda e quinta. Aí ele disse sobre isso. Ele disse assim, sobre a apresentação semanal. Disse, تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس. As ações das pessoas são apresentadas a Deus por semana 2 vezes, toda segunda-feira e toda quinta-feira. Então perceberam? A gente não diz que isso é divergente. Esse é um assunto e esse é outro, normal. Pode ter diário, semanal e anual. Sim? Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse, olha, são apresentadas as ações das pessoas 2 vezes na semana, segunda e quinta. Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz assim, فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ. O chefe falou no começo, o vocabulário hoje. Vamos lá, o que é mu'min? Mu'min. Iman. Iman é crença, né? Ela tem que saber, porque ela desenha em árabe. Irmã é fé, crença. Iman é fé. E mu'min é crente, quem tem fé. Se for feminino, mu'mina, né? Mustaqim. É a mesma coisa? Mustaqim. É. Não, mustaqim a gente lê. Ihdina siratal mustaqim. Então, guia-nos ao caminho reto. Mustaqim é ser reto. Mustaqim é ser reto, sem tortuosidade, sem
sem torto, não torto. Mustaqim seria a retidão, então. Por exemplo, a pessoa estar em istiqama é estar em caminho reto, em caminho certo. Falando simples, é o certo. O certo é al-mustaqim. Aí a gente lê todo dia, na oração a gente lê Ihdina as-sirata al-mustaqim. Então você pede, ó Deus, guia-me, oriente-me, orienta-nos ao caminho reto. Aí então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, olha, nesses dias em que são apresentadas as ações a Deus, yughfaru likulli abdin mu'min. É perdoado então, nesses dias, são perdoados nesses dias, todo servo crente. Abd, servo. Crente. Então toda pessoa crente é perdoado nesse dia. É perdoada nesse dia. Mas aí ele falou depois, illa. Illa é o quê? Exceto. Tem alguém que não é perdoado. Ou seja, isso aí é para o crente. Já se sabe. Então aquele que não tem a crença não entra nesse assunto. Agora, mesmo sendo crente, tem uma pessoa que não é perdoada. Aí ele disse, illa, exceto. Exceto quem? Illa abdan bainahu wa baina akhihi shahna. A não ser uma pessoa que tem entre ele e entre o irmão dele uma divergência. Tem que fazer bem. Tô de mal, tem que fazer as pazes, senão não entra nesse mérito, não tem essa virtude, não tem essa recompensa, não tem esse ganho. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, nesses dias, segunda e quinta, quando são apresentadas as ações perante Deus Altíssimo seja, é perdoado todo servo crente, a não ser uma pessoa que tem entre ele e entre o seu irmão uma divergência, uma disputa. Eles não se falam, eles têm algo entre eles, mesmo que isso seja o quê? Seja com razão. Porque geralmente, às vezes um tem razão, o outro não. Às vezes os dois têm razão, às vezes nenhum dos dois tem razão. Então os dois estão como dizem, de brincadeira. Então, até que eles façam as pazes. Então temos o o anual, que é o que foi dito, que é quando falamos sobre Sha'ban. Temos o semanal é quando é o que? Segunda e quinta. E o profeta, que a paz de Deus seja com ele, também disse sobre como Deus Altíssimo seja, tem o pleno conhecimento de tudo que acontece, tudo que é feito pelo ser humano. Ele disse assim: Inna Allah Azza wa Jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Deus Altíssimo seja, exaltado seja, ele não dorme. E não convém a ele dormir. Não convém a ele você atribuir a Deus que Deus dorme, ou que Deus precisa de descanso. Aí ele disse depois: Yakhfidul qista wa yarfa'u. Ele determina a justiça e eleva a justiça. E depois disse: Yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla 'amali an-nahar. É elevada para ele a ação da noite antes do dia. E é elevada para ele a ação do dia antes da noite. Ou seja, diariamente, Deus Altíssimo seja, tem diante dele a ação do ser humano durante o dia e durante a noite. Né? Isso aí sobre detalhes daquilo que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz que tem o mesmo assunto, né? Tá bom? Eu tenho algumas perguntas aqui a responder. Quem estiver aqui com a gente tiver algumas perguntas a fazer, se quiser fazer, a gente adianta. Tem uma questão, por exemplo, sobre isso de divergência. Há 2 dias atrás a gente estava na oração, na aula que é dada depois da alvorada pelo Sheikh Ali. Aí a gente está estudando a questão da higiene, a questão da ablução, a questão de tudo que é relacionado à higiene do ser humano, aquilo que é puro, aquilo que é impuro, etc. Então, por exemplo, foi lido um dito onde o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, onde é narrado que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, estava em uma viagem com um de seus companheiros,
aí ele urinou de pé. Sim, então até isso é detalhado, é narrado com detalhes. Qual é a educação da pessoa quando está fazendo até mesmo as suas necessidades, na sua higiene íntima, etc. Porque isso aí é o que mais, assim, alcança a vida das pessoas. Então, nisso também, a pessoa deve saber o que é puro, o que é impuro. Então, certa pessoa chega e diz o seguinte: ué, mas não é narrado que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele proibiu que o homem, ué, não é narrado que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, proibiu que o homem urine de pé? Sim. E aí, como é que a gente agora junta entre esses dois divergentes? Tipo, aí a pessoa, hoje na internet está cheio disso, está cheio de gente querendo dizer: olha, tudo isso que é narrado da vida do mensageiro é tudo falso. E trazem esses exemplos. E aí acabam terminando a crença da pessoa, fala: é mesmo, meu Deus, há 20 anos atrás eu já aprendo desse jeito e está errado. Mas não está errado, a pessoa que colocou lá é que não sabe. Né? Então a gente tem dois assuntos. Ou, por exemplo, também, igual já está falando, a pessoa às vezes pega uma opinião e não sabe de outra opinião. E não aceita outra opinião. E não aceita outra opinião. Tipo, e também, entre os textos também se une. Até mesmo os sábios muçulmanos, eles coletam todos os textos. E claro, isso aí não é estudado por todas as pessoas. Por 90% dos muçulmanos não é estudado. Simplesmente a pessoa muçulmana simples, leiga, ela aprende o que é a educação, o comportamento na higiene íntima e pronto. Não precisa ficar pesquisando. Mas hoje, como o conhecimento é tão fácil, e os textos chegam assim, você, num clique, você acaba tendo acesso, se você sabe ler, em tal língua, tal idioma, aí acaba lendo, ué, mas é diferente daquilo que eu aprendi. Então o que a gente diz? A gente diz o seguinte: tem um texto que te ensina aquilo que é o melhor, aquilo que é recomendável. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, proibiu que o homem urine de pé. Deve ser sentado. Por quê? Por causa da higiene, também por causa da saúde, etc. Agora, ele foi visto fazendo de pé. Por quê? Porque também isso nos indica os detalhes daquilo que é permitido. Então, aquilo é recomendável. A pessoa, por exemplo, não tem condições, ou a pessoa está em local impuro, está em local onde não tem condições de ter a liberdade para permanecer da maneira recomendável, então ela o faz assim. Enfim, eu vou citar uma pergunta aqui. Alguém tem alguma? Eu tenho uma. A questão que foi colocado, que no Ramadã você tem que fazer as pazes com a pessoa que você está em atrito. Essa pessoa seria o irmão, seria o muçulmano ou a todos, ao não muçulmano também? Não seria no Ramadã, seria em qualquer época, né? As pazes. E o Ramadã é uma oportunidade para tal, porque a pessoa ela está assim em adoração mais frequente a Deus Altíssimo Seja. Agora, o texto diz entre ele e entre o seu irmão, mas não significa isso que é só entre a pessoa e outra pessoa que é muçulmana. Também entre a pessoa e outra pessoa que não é muçulmana, também entra isso. Se a outra pessoa ela é uma pessoa boa, é uma pessoa com quem você deve ter realmente situação de paz, de amizade. Também, creio que entra também nesse assunto. Alguns casos que é inconciliável, né? Não tem condição de você chegar e pedir perdão para aquela pessoa. Então a pergunta é a seguinte: é perdoada toda pessoa, a não ser a pessoa que tem entre ela e entre outro indivíduo uma divergência, ou seja, estão de mal, não se falam, tem uma disputa. Então, o que eu devo fazer? Eu devo me empenhar ao máximo para buscar a conciliação. A partir do momento que eu me empenhei e segui todos os caminhos para eu poder me conciliar com tal pessoa e não deu resultado, então eu sou, inshallah, isento disso.
não entro nesse, vamos dizer, nessa ameaça. يعني وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بدأ بالسلام خلاص. أدى اللي عليه. إذا أدى اللي عليه خلاص. يفضل يسقط. Igual o chefe está citando um exemplo. Pedir perdão não é necessário. Tipo, pedir perdão é algo, é o máximo. Agora tem outros passos. Agora, por exemplo, a partir do momento que você o cumprimenta, você já está iniciando uma conciliação. Tem o chefe cita um texto onde o profeta que a paz de Deus esteja com ele diz assim: não deve haver entre duas pessoas uma disputa, uma rivalidade. E o melhor entre os dois é aquele que inicia o cumprimento. Alladhi yabda bis-salam. O melhor entre os dois é aquele que começa o salam. Ele que inicia, fala assalamu alaikum. Também existem entre as pessoas algumas coisas que são assim impossíveis de haver conciliação. Por exemplo, se a pessoa não tem condição de chegar até o outro, um outro exemplo, por exemplo, olha, eu sou injustiçado. Mesmo assim, busca não estar jamais dentro dessa ameaça, dentro desse grupo. Você ia falar alguma coisa? E no Ramadã que o pessoal come a noite toda? Come a noite toda? Não. A irmã diz, e no Ramadã que o pessoal come a noite toda. Então, é permitido comer. Se a pessoa se alimenta durante a noite, Não tem problema. e isso não o prejudica, e isso não vai fazer com que ele perca alguma das suas obrigações, alguma das suas outras obrigações além do jejum no seguinte dia, tudo bem. Tipo, olha, a gente vai trazer todas essas questões aos poucos, mas adiantando alguma coisa, olha, o jejum, ele é uma adoração, certo? Não são todas as pessoas iguais na adoração, seja o jejum, a oração, etc. Tem a pessoa que ela colhe 100% daquilo que é o benefício da adoração, igual o Sheikh citou. Quais são os benefícios da gente jejuar? Aí ele falou, alcançar a taqwa. Tem gente que jejua e não alcança. Tem gente que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, citou. Pode ser que uma pessoa de jejum não tem de seu jejum senão a fome e a sede. O que significa? Não teve valor, não teve nota. Tipo, avalia. Hoje existe avaliação para tudo, né? Põe de 0 a 10, quanto? 0. Mas ele jejuou? Jejuou. Né? O jejum, ele foi válido legalmente. A gente está falando sobre, vamos falar, legalmente. O que significa eu falar legalmente? Ele foi válido como cumprimento, ele cumpriu. Agora, a avaliação de 0 a 10, 0. Né? Igual, por exemplo, hoje você liga lá, aí te atendem na empresa e tal. Aí a pessoa te atendeu, ficou com você 10 minutos. Aí depois fala, por favor, avalia, tá? Não é? Aí depois te perguntam, de 0 a 10, 0 é o mínimo e 10 é o máximo. Que nota que você dá para o nosso atendimento? Aí você dá 0. Aí depois te perguntam, o seu... Por que não dá 10? Igual eu estou falando do jejum, tem gente que tem 0, mas ele fez o jejum, mas tem 0. Você foi atendida, mas só que você dá 0. De 0 a 10, o seu pedido a sua solicitação foi cumprida? 0. Então o jejum também é assim. Então a irmã pergunta, a pessoa fica comendo de noite, a noite inteira. Os sábios dividem as pessoas que jejuam em grupos, em classes. A primeira classe é aqueles que são o grupo especial. São aqueles que sentem a fome e a sede e colhem os benefícios do jejum e se aproximam de Deus com o jejum. Esse é o grupo melhor. O segundo grupo é aqueles que eles sentem fome, sentem sede
e eles não diminuem do seu jejum com aquilo que é errado. Mas também eles não se aproximam muito de Deus, eles não estão assim no grupo, no nível mais alto. E tem o grupo pior, que é aquele grupo que ele só sente fome e sede, mas o comportamento dele é ruim. Durante o dia de jejum ele não sente que está de jejum. Para ele o dia do Ramadã é igual ao outro dia. Porém, durante esse dia no Ramadã ele não comeu, não bebeu. Durante os outros dias ele comia e bebia. Então, geralmente essa pessoa que você está falando, ele fica a noite inteira comendo, é porque ele vai dormir de dia, o dia inteiro. Tipo, tem gente, por exemplo... Quem não trabalha. Tem gente que tem condições, por exemplo. É válido. É válido? Não, é válido o jejum. Mas é como a gente disse, de 0 a 10, quanto ele vai ter? Tem uma caricatura, acho que você recebeu uma caricatura que tem, antigamente eu recebi, eu não tenho agora. Tem duas imagens. A imagem do dia e o cara na cama dormindo. Aí ele está no Ramadã, jejuando e está dormindo o dia inteiro. Então, é que bom, né? E aí depois a outra imagem da noite, lá fora está de noite. E ele está na TV e com aquele banquete, só comendo, até a alvorada. Então ele comeu, come e bebe. Depois do dia ele dorme. Come e bebe, depois do dia ele dorme. Então isso é para quem tem condições também, né? Agora o melhor jejum é aquele que é feito pela pessoa que de dia ele precisa levantar, precisa ir trabalhar, tem a sua ocupação, tem hora para ir, para sair, para entrar no trabalho, para voltar para casa, para preparar. Então ele está envolvido com o jejum. Tipo, por exemplo, ele precisa preparar a sua comida para o jejum, ele precisa depois de quebrar o jejum vir à mesquita. Agora tem a outra pessoa que é o zero, o que acontece? Ele não tem nada a fazer, não está nem aí, ele dorme o dia inteiro. Deu a hora, tocou o despertador, ele quebra o jejum, ele se alimenta, depois ele cai dormindo. Acorda de madrugada, come mais, e aí é esse que tem, como o Sheikh disse, que enche a barriga. Né? Tudo bem, a pergunta era, e quem come e bebe a noite inteira? É válido o seu jejum e isso não é errado. Não se diz que isso é proibido, tá? Mas você falando a noite inteira significa que ele não descansa. Então ele precisa descansar para o dia de jejum. Né? Descansa de quando vai amanhecer no dia. Tá bom, a gente finaliza com uma pergunta. Uma irmã enviou, não sei se foi alguma de vocês, está falando sobre o zakat. Se fala muito sobre o zakat no Ramadã, né? Aí ela cita que, olha, eu tenho dívidas e eu tenho o costume de pagar o zakat, de fazer a doação no Ramadã. E eu estou me sentindo muito mal, eu estou endividada, como é que eu vou pagar o zakat no Ramadã? Então, essa pessoa que é endividada, ela não tem zakat para pagar, ela não deve pagar o zakat. Ela deve sim ser daqueles que merecem receber. Porque no zakat, na doação, a gente tem a quem é obrigatório pagar, que seria a pessoa favorecida, a pessoa rica, a pessoa abastada, a pessoa que calcula os seus bens e ela tem realmente excesso, aí ela faz as suas contas e paga. E tem a outra pessoa que recebe. Então essa pessoa, por que ela vai assim, se sentir mal que eu não estou pagando? Ela não deve se sentir mal. Essa é uma adoração que é feita, que não é para ela fazer. Né? Não é para ela fazer. Ou seja, não foi alcançar as condições que fazem obrigatório o zakat, não alcançaram essa pessoa. Vou falar a frase de novo. As condições que fazem obrigatório o zakat para essa pessoa não a alcançaram. Tá? É a mesma coisa que eu dizer, por exemplo, olha, a oração. A oração próxima agora qual que é? Do pôr do sol. Não entrou o horário ainda da oração. Eu não vou rezar. Não me é obrigatório rezar. E se eu rezar não é válido. Agora a pessoa que ela não tem zakat para pagar, não me é obrigatório. Agora se ela tem um dinheiro, quer dar, assim, como caridade, como esmola, como doação, ela pode dar, mas não é obrigação.
E aí pode ser que essa pessoa esteja falando sobre aquilo que no Ramadã, depois, no fim do Ramadã, é que a gente vai falar sobre isso. Sempre no fim do Ramadã a gente fala sobre Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr é diferente do Zakat. O Zakat, ele é calculado sobre a riqueza. E o Zakat al-Fitr, ele é calculado sobre a pessoa. É por cabeça, vamos dizer. Desculpa falar. Não é que eu estou falando que é gado, né? Mas é por cabeça. O que significa isso? Zakat al-Fitr é pago até mesmo por quem é pobre. Não é pela riqueza que tem. Só pelo fato de eu existir, de eu estar vivo. No último dia do Ramadã, aí eu pago Zakat al-Fitr. Já ouviram falar? Já vivenciaram Zakat al-Fitr como é? Tem um por peso do ouro? O peso do arroz, dos grãos. Então é por pessoa, é uma taxa. Por exemplo, convertendo em reais é 15 reais por pessoa. E aí o chefe de família, ele paga por todos aqueles que estão sob a sua responsabilidade em casa. Por exemplo, olha, fulano, ele tem a esposa, tem 4 filhos. Ele paga por 6 pessoas. Aí ele fala para a mulher, olha, eu vou tirar a Zakat al-Fitr por mim, você, por eu, você e os nossos filhos, tá bom? Tá. Aí você multiplica, 6 vezes 15 dá 120 reais. Não, desculpa, 90 reais. Ou tantos quilos de arroz. Então isso é Zakat al-Fitr. Agora a pergunta, eu estou endividado, eu pago Zakat al-Fitr? Quem paga Zakat al-Fitr? Se a pessoa, na última noite do Ramadã, tiver o alimento e a bebida daquele dia, ele tem que pagar Zakat al-Fitr. O chefe, e o órfão, ele tem que pagar também? O quê? Como entra o órfão nessa? Também. Tipo, a pessoa sendo responsável, ele deve pagar. O que é responsável? A pessoa que assimila. Tá bom? Em língua árabe a gente fala mukallaf. Mukallaf é a pessoa que é encarregada, responsável. Quem é encarregado? Quem, por exemplo, tem saúde mental, quem ouviu que lhe é obrigatório tal coisa. Então, ele é órfão. E ele tem condições, ele tem que pagar. Agora, se ele é órfão de menor, aí quem é responsável, quem é o tutor desse órfão é que paga. É o tutor do órfão que paga. Agora, ele é órfão, tipo, por exemplo, vamos resumir, é o tutor que paga, né? Eu ia falar, se tiver 20 anos não é órfão. Não é não? Né? Mas aquele que conheceu pai e mãe, órfão, não sabe mesmo, mas não é órfão o resto da vida? Então, se ele é adulto, a pessoa adulta, mesmo sendo órfão, não tendo pai e mãe, não tendo conhecido pai e mãe ou morreram, ele paga, sim. Agora, a pessoa que não é encarregada, não é responsável, o tutor dela é que paga. O pai, o chefe de família, a mãe, ou quem cuida do órfão. Eu tenho que pagar. Menor de idade. Então, Zakat al-Fitr é aquilo que é pago pela pessoa que jejuou no mês de Ramadã, é pago antes do fim do Ramadã, antes da oração do Fitr, que é a oração no primeiro dia depois do mês de Ramadã. Então todo mundo paga. A pessoa, ela possuindo o mínimo para o seu alimento, ela tendo aquilo que é o valor de Zakat al-Fitr, ela deve tirar. Mesmo que se ela tirar, não vai sobrar nada. Tá? Mesmo porque essa pessoa também, geralmente, ela às vezes recebe ou deve receber. Então é um valor que circula. Um valor que circula. Tem pessoas que, ao mesmo tempo, elas vão pagar, elas vão receber também. Tá bom? Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
tem alguma coisa em off. Bom, assalamu alaikum wa rahmatullah. A gente vai finalizar por aqui, inshallah.